Eu queria agradecer aos irmãos por mais uma vez ter paciência de me ouvir. Eu agradeço ao pastor Sofonias. Deus abençoe o senhor pastor, sua família, os demais irmãos que nos recepcionaram, o irmão ali, que ali eu não sei o nome dele, mas que está nos dando auxílio, Diego. O irmão Diego está nos dando auxílio nessa noite. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe os demais irmãos e a igreja do Senhor. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo de número 15, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, irmãos? Podem assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu não sei se eu mencionei da vez que eu vim aqui, da última vez, ou da primeira, vez que eu estive aqui. Eu tenho um canal no YouTube, como os irmãos estão vendo, essa mensagem é gravada. É um pouco precário ainda, mas Deus tem abençoado. Se os irmãos quiserem depois ver essa mensagem, ou outra mensagem até que eu ministrei aqui, ou outras mensagens, ou comentários bíblicos que eu também faço aleatoriamente, Deus tem abençoado, proporcionado pregar em algumas igrejas do nosso setor, do nosso ministério, e eu tenho gravado algumas mensagens, que depois que eu comecei a ministrar, que eu comecei a gravar. Os irmãos, se os irmãos quiserem também, tem um comentário da Escola Bíblica Dominical, dos adultos e dos jovens. Se os irmãos quiserem, o nome do canal do YouTube é Gabriel Raso, é o meu nome mesmo. Os irmãos vão ver lá, tem mais de 100 e tantos vídeos. Claro, irmãos, coisa boa, as pessoas muitas vezes não visualizam muito. Se eu colocasse lá qualquer coisa, com certeza ia ter mais de 1 milhão de visualizações, como nós vemos. Mas tem poucas, mas graças a Deus tem abençoado, tem chegado em outras nações. Eu não posso estar lá, mas a mensagem tem chegado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos esse texto, Jesus falando o Sermão do Monte, um sermão muito famoso. E quando nós olhamos para essa passagem, parece ser uma passagem pesada e dura. Mas nós vamos ver que não é. Porque Jesus ele está querendo aqui trazer a memória dos apóstolos acerca do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Eu estava falando com a minha esposa, e ela às vezes fala que eu sou muito velho, mas eu gostaria, irmão, sinceramente, de ter vivido na década de 50, de 60. Parece estranho, né? A pessoa querer viver numa época que não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada disso. Mas porém, meus irmãos, já existia tudo isso que nós vemos aqui, porém em proporções menores. Parece que o povo tinha mais amor uns pelos outros. Parece que o povo tinha mais, vamos dizer assim, discernimento acerca da palavra de Deus. Não tinha muito estudo, porque a teologia não era tão aberta assim. Não existia nem estudo de teologia. Porém parece que quando as pessoas pregavam, a palavra de Deus era mais abençoadora. Eu não vou muito atrás, meus irmãos. Se você começar a pensar, você que é crente de muitos anos, o pastor, quando você ouvia seu antigo pastor, quando ele ministrava a palavra, aleluia, o que você sentia? Qual era o conteúdo da mensagem? Quando nós víamos, meus irmãos, a sinceridade dos homens naqueles dias, se eu não for muito longe, vamos colocar 20 anos atrás, 17 anos atrás, eu me lembro do ano de 1997, quando eu comecei para a igreja firme. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, quase 13, 98, eu tinha 13 anos que eu me converti verdadeiramente, em 2000 eu me batizei. Eu me lembro do meu antigo pastor, quando ele pregava, e pelos seus frutos eu via que ele era um homem de Deus. Graças ainda nós temos homens de Deus no nosso meio. Mas parece, irmãos, que o tempo vai passando, os dias vão correndo e as coisas vão acontecendo. Eu não quero ser saudosista, irmãos, não vamos ser saudosistas, mas a gente olhar para trás, nós vamos ver que parece que a mensagem era o melhor. Agora a gente tem vários tipos de mensagem. A gente liga a televisão, tem um homem pregando. Nós ouvimos pelo rádio, tem outro pregando. Você vai no YouTube, tem vários homens pregando, aleluia. Mas qual é o fruto? Qual é o fruto, que está crescendo nessa árvore? Qual é o
conteúdo da mensagem. Infelizmente, irmãos, hoje nós olhamos para trás e ficamos com saudade no nosso tempo quando a gente era crente no começo, ou pelo fato de a gente não tinha tanto conhecimento, ou se era realmente melhor. Eu não sei qual é a idade dos irmãos aqui na fé, mas faça uma reflexão acerca do que o seu pastor antigamente falava. Nós somos homens de Deus nos dias de hoje, irmãos, mas nós estamos vendo, irmãos, que infelizmente muitos escândalos estão entrando dentro da igreja. Deus nos traz uma palavra de reflexão para nós entendermos, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. E Jesus aqui falando para os apóstolos, os discípulos que não eram apóstolos, mas eram discípulos, estavam falando: acautelai-vos. O que é acautelar? Prevenir. Se prevenir daquilo que iria acontecer. Você vive hoje, mas quantas vezes você não lembra daquela mensagem que o seu pastor ou um irmão pregou lá atrás, há 15 anos atrás, marcou a sua vida e marcou a sua história? E às vezes a gente olha para trás, a gente tem força para conseguir prosseguir. Porque se a gente for olhar, meus irmãos, infelizmente, para os dias que nós estamos vivendo hoje, dá um desânimo, irmãos. Eu falo isso com sinceridade, com o coração aberto. Porque Jesus, quando Ele fala aqui: acautelai-vos, se prevenir, porém dos falsos profetas que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E se nós pegarmos, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que sempre teve os falsos profetas. Se nós olharmos lá, quando Moisés estava ali falando com o faraó, que ele joga a sua vara no chão, aí aqueles homens que estavam ali falam: isso é mole, vai lá e faz. Também faz a serpente. Eles também podiam fazer sinais. Se nós olharmos, meus irmãos, quando o povo de Israel está indo para a terra prometida, Canaã, que contrata Balaão para poder profetizar contra o povo de Deus, e diz que pagaria para ele para profetizar contra o povo de Deus. Falso profeta. Quando nós olhamos, meus irmãos, mais à frente, nós vamos ver, meus irmãos, Elias no Monte Horebe, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, e só ele naquele dia. E ele pensou até que estava sozinho, não estava. Deus falou para ele: olha, Obadias falou para ele, Deus usou Obadias, falou para ele: fala para ele que tem 7 mil que ainda não se dobraram aos nossos dias. Aleluia. Tem muitos que não estão se dobrando, irmãos. Tem muitos que não estão se dobrando a essas coisas que estão acontecendo aí fora. Tem muitos ainda que estão com o coração aberto, decididos a fazer a vontade de Deus, decididos a profetizar acerca da palavra de Deus com sinceridade e com amor por aqueles que ainda estão nessa terra. Mas se Deus proporcionou nós vivermos nessa época tão difícil, tão terrível, é porque Deus quer que nós façamos a diferença. Aleluia, Deus. Irmãos, infelizmente, o que está acontecendo, aí nós puxamos mais à frente Ananias ali, quando Jeremias estava ali contendendo, falando para o povo: vocês vão ser levados cativo. Ananias disse: não, vocês vão ficar só 2 anos. E o povo acredita em Ananias. Se estavam em praça pública, acreditam em Ananias e não acreditam em Jeremias, que estavam profetizando que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Então muitos, infelizmente, irmãos, estão acreditando nessas mentiras, nessas falácias, nessas conversas que, como quem diz, que parece que Jesus vai voltar daqui 100 anos, 200 anos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Ele está mais perto do que nós. E o que está acontecendo, meus irmãos, nós vemos ali Jeremias e Ananias ali contendendo, ali falando, e aí Jeremias fala: então tá bom. Passou 8 meses, se eu não me engano, Ananias morreu e não foi nem levado cativo. O povo não ficou só 2 anos cativo, o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Se nós olharmos, meus irmãos, naquela época, poucos eram os que falavam acerca da palavra de Deus, poucos eram os que profetizavam, que davam frutos dignos de arrependimento, que falavam a verdade para o povo, que se preocupavam com o povo. Quando alguém prega a verdade para o povo, é porque ama o povo, que é o bem do povo, não está iludindo o povo. Mas nós olhamos, meus irmãos, no decorrer da história bíblica, nós vemos que esse problema sempre existiu na igreja. Jesus aqui falando: acautelai-vos dos falsos profetas, tomem cuidado com eles.
Analisem os frutos. Jesus está dizendo, meus irmãos, questão de discernimento, que é um dom do Espírito, é o discernimento, discernir os Espíritos, que está em Coríntios, que fala que nós temos que discernir as coisas, discernir os Espíritos. E Jesus ali falando para os discípulos, tomem cuidado do que ainda vai vir. Tomem cuidado do que ainda vai acontecer. Tomem cuidado que vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome. Mas irmãos, nós vemos que a maior perseguição não está fora da igreja, está dentro. Porque em determinados lugares, se você falar a palavra de Deus, se você pregar a palavra de Deus com sinceridade, trazer o povo à reflexão, trazer o povo ao arrependimento, pode ser que você nunca mais volte. Então parece que a perseguição não está lá fora, a perseguição está aqui dentro. Parece que mudou de lado. Mas olhamos para a igreja primitiva, meus irmãos. Quando nós entramos na igreja primitiva, nós vemos que os homens morriam por essa palavra. Por quê? Porque tinham homens que ensinavam acerca do reino de Deus com sinceridade. E eles faziam cursos, meus irmãos, e muitos não queriam casar porque sabiam que iam ser martirizados. E alguns fugiam, mas chegou uma época que eles iam se entregar. Eu quero morrer por amor a Jesus. Eu quero morrer por amor a esse Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que morreu por mim na cruz. Parece que eles eram treinados a fazer isso, treinados a morrer por amor de Jesus, ridicularizados por amor de Jesus. Era esse o ensinamento da igreja primitiva, era esse o ensinamento que nós tínhamos, meus irmãos, na igreja primitiva. Eles se entregavam, iam de mãos dadas para morrer no Coliseu, ou para morrer em outros lugares. As mortes mais terríveis que possam imaginar, era jogado às feras, meus irmãos, no Coliseu ou em outro anfiteatro. Nero, quando começou a perseguir os cristãos, ele pegava os cristãos, colocava um produto inflamável, pendurava eles e queimava vivo. Dor terrível, terrível, meus irmãos. Mas o que Jesus está falando aqui? Se previram dos falsos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Temos que discernir. Aleluia. Temos que discernir o que está acontecendo. Não está fácil. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz que nós viveríamos tempos trabalhosos. Estamos vivendo esses tempos. Estamos vivendo tempos, meus irmãos, onde parece que a pregação é o céu, é aqui onde nós estamos. O céu não é aqui. Se fazem promessas que nunca vão acontecer. Se falam coisas que nunca vão acontecer. Dão 20 minutos para ministração de oferta. Quando chega na igreja, o pastor às vezes chega atrasado, os povos têm que levantar para poder receber. Mas vamos dizer assim, o pastor tem que estar primeiro na igreja e orando. Muitas vezes não dá tempo. Mas eu já tive essa oportunidade, irmãos, de ver isso. Chegar na igreja, o povo, todo mundo tem que levantar. O pastor tem que ter honra. Mas qual é a mensagem? Aleluia. Qual é a mensagem que se prega nos dias de hoje? Será que nós estamos tendo discernimento, meus irmãos, para saber quando Deus está falando, quando Deus não está falando? Parece que nós estamos percebendo, meus irmãos, a falácia que está entrando dentro das igrejas, que estão sendo ensinadas, que estão sendo direcionadas. Hoje tem igreja para todo gosto e bolso, vamos dizer assim. Tem igreja do homossexual, tem igreja de quem quer fazer tatuagem, tem igreja de quem é rico, tem igreja de quem é pobre. Mas e a palavra? Onde está a palavra? Jesus nos chama a reflexão. Glória a Deus, aleluia. Deus nos chama, meus irmãos, para nós olharmos e vermos qual é o fruto. Porque começaram a plantar uns anos atrás. Porque o fruto ele não vem do dia para a noite. Você planta, depois ele cresce. Começaram a plantar esses frutos há uns anos atrás. E agora, meus irmãos, eles estão aparecendo. E nós estamos vendo como está a igreja. Graças a Deus nós temos pastores ainda sinceros, que pregam a palavra de Deus, que pregam um alimento, meus irmãos, que tem substância para o povo, que pregam uma palavra genuína. Mas acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos daqueles que falam coisas que não estão existentes, que não vai acontecer. Que não vai acontecer, meus irmãos. Se promete coisas nos cultos que não vai acontecer. Se diz que você tem que dar 10 para receber 1000, meus irmãos. Deus não é Deus de barganha.
Eu estou aqui, meus irmãos, para fazer uma denúncia, porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido, meus irmãos, é na televisão, é no rádio, no YouTube, é onde for. Muitos têm falado muitas coisas, meus irmãos, mas qual é a verdade? Aleluia! Qual é a verdade? Qual é a verdade? Olha para os frutos desses homens. Veja se eles estão preocupados com o povo. Esses grandes líderes que nós temos no nosso Brasil, veja se eles estão preocupados com o povo. Algumas igrejas dizem, meus irmãos, que são pessoas que são pagas para poder dizer que estão sendo curadas, mas eles não estão sendo curadas. E nós acreditamos. Agora, meus irmãos, tudo isso está acontecendo. E Jesus está falando: acautelai-vos, se previne dos falsos profetas. E o pior, meus irmãos, estão querendo mudar o céu de lugar, dizendo que o céu é aqui que você tem que comer o melhor dessa terra. Meus irmãos, comer o melhor dessa terra não é ser rico e muito próspero, não é ter abastança. Não é isso, meus irmãos. Comer o melhor dessa terra é viver bem, é ter aquilo que Deus nos proporcionou no nosso dia a dia. Porque se tiver riqueza para todo mundo, meus irmãos, já tiveram os dados, já fizeram dados, se tiver riqueza para todo mundo, o que tem no nosso planeta não vai suportar. É por isso que tem tanta fome em muitos lugares e abundância em outros. Você acha que muitos lugares não poderiam ter todos ter a mesma condição? Claro que poderia. Mas por que não tem? Para poder, meus irmãos, cobrir o luxo da outra pessoa. E nós vemos, meus irmãos, que hoje, infelizmente, muitos até tiram, meus irmãos, a lã da ovelha. A lã da ovelha está sendo tirada. E nós vemos, meus irmãos, enquanto alguns estão passando dificuldades, grandes líderes, meus irmãos, não tem só um avião, não tem dois. Não tem só um iate, não, meu irmão, tem 3. Não tem um carro popular, não, meus irmãos, é a última geração e não é nem fabricado no Brasil. Mas Jesus nos chama a reflexão. Olha os frutos. Aleluia. Olha os frutos, o que está sendo falado. Quando nós falamos que o céu está mudando de lugar, meus irmãos, é que parece que a pregação vai falando, e parece que a gente não quer mais sair dessa terra. Quando entramos na igreja primitiva, o povo já estava esperando a volta de Jesus. Quantas mensagens nós vemos, meus irmãos, hoje? Nós ligamos a televisão e se fala da volta de Jesus. Não se fala da volta de Jesus. Se diz que Jesus vai te dar uma casa muito grande. Se diz que Jesus vai te dar um carro. Deus pode, Jesus pode dar todas as coisas. Aleluia. Mas será que a nossa felicidade está aqui? Aleluia. Será, meus irmãos, que o nosso bem maior está nessa terra? Quando você olha, meus irmãos, para essas mansões em bairro chique, meus irmãos, não se compara com aquilo que está no céu. Não se compara com aquilo que Deus está proporcionando para nós naquele grande dia. Aleluia. Mas querem dizer para nós que o céu está aqui. Quer dizer para nós que Jesus não vai mais voltar. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão acreditando. Muitos estão vivendo uma vida como se nada estivesse acontecendo. Olha o mundo, irmãos, como era o ano de 2000. Olha como está hoje. Você que tem um pouco mais de idade, você que viveu na década de 80, de 90. Veja, pastor, como era o mundo em 1990. Quando eu disse, meus irmãos, para nós pensarmos em 1990, que não tinha tantas denominações, tantas igrejas assim, como era o evangelho pregado. Hoje cada um pega a sua teologia, coloca em cima do púlpito e pega um texto e distorce todo o texto e passa para a igreja. A igreja muitas vezes não conhece a palavra porque ninguém fala para ler a Bíblia. Quantos desses homens falam para ler a Bíblia, meus irmãos? Sabe como a igreja romana fazia com que o povo fosse escravo dela na Idade Média? Sabe como o padre lia a Bíblia, meus irmãos? Em latim. O padre lia a Bíblia em latim, sabe para quê? O povo não saber, não entender o que estava na palavra, porque de repente poderia ter uma revolução. Mas depois, como aqueles homens começaram a buscar, nós tivemos a reforma protestante, 1500, 1600, com Martinho Lutero. Ele pegou o texto e
começou a ler Romanos, e começou a ver, e começou a conhecer, aleluia, e começou a entrar no texto, e começou a discernir, começou a Deus abrir o dom do discernimento para ele começou a discernir, ele começou a ver que aquilo que estava acontecendo lá não era conforme a vontade de Deus. Hoje nós temos que ler a palavra, nós temos que tirar das nossas próprias conclusões, nós temos que buscar a Deus, nós temos que, meus irmãos, buscar o discernimento. Quando você começar a olhar para esses homens falando esse monte de coisas que estão sendo falado, você não vai acreditar, você vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Quando eu tive essa primeira oportunidade, meus irmãos, para mim foi um impacto. Eu tive, eu falei, mas espera aí, não está certo isso. Um pastor de renome pegando uma coisa, peraí, não está certo isso. Eu comecei a buscar, e graças a Deus hoje eu tenho um pouquinho só de discernimento. Mas lá meus irmãos, na Idade Média, eles pregavam assim, e quantos não acreditavam? Até hoje acreditam. Até hoje, meus irmãos, os padres também leem a Bíblia em latim. E sabe por que colocavam aquelas figuras? Colocavam figuras. Os maiores pintores, meus irmãos, foi naquela época, de 500 a 1500. Os maiores pintores que nós temos foram naquela época. E eles pintavam para as pessoas poderem ver a figura e entender. E aí podia colocar qualquer coisa para o povo, que o povo acreditava. Mas hoje, meus irmãos, nós vemos quais são os frutos que está tendo hoje. Qual é o fruto, meus irmãos? Igreja sendo levada na Lava Jato, usando a igreja para lavagem de dinheiro. É segredo para alguém aqui? Eu acredito que não. E eu não estou falando isso para te escandalizar. Nós vemos aí, meus irmãos, homens que se dizem pastores sendo levados a julgamento. Homens que frutos muitas vezes acabou, não tem mais, acabou os frutos. E como fazer? Aí a gente pensa, Jesus, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, verdadeiramente o Senhor está voltando. Estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Estamos vivendo, meus irmãos, ao soar da trombeta. E até meus irmãos em Jerusalém, vocês viram aí? Vocês viram que falaram que estão ouvindo trombeta em Jerusalém, não é isso? Se vocês pegarem na internet, meus irmãos, até isso eles estão querendo fraudar. Porque existe uma máquina aí que eles estão fazendo com os satélites para poder fazer os hologramas, para as pessoas poderem acreditar que Jesus voltou. É uma máquina chamada Bluebeam. Depois você procura lá na internet, você vai ver. Alguém vai dizer, não, irmão, mas isso já é demais. Não, irmão, não é demais não. Tem muita coisa que está acontecendo, meus irmãos, que nós não vemos. Mas quem tem discernimento sabe qual é a verdade. Aleluia. Quem tem discernimento, meus irmãos, não é enganado. E hoje Jesus nos chama, meus irmãos, a nós discernirmos aquilo que está acontecendo, aquilo que está à nossa volta, aquilo, meus irmãos, que tem envolvido a nossa vida. Quais são, meus irmãos, os interesses, meus irmãos, daqueles que estão por trás? Quais são, meus irmãos, os interesses das coisas que acontecem no nosso país? Nada acontece por acaso. Eu estou falando só da palavra de Deus e algumas coisas que estão acontecendo, mas tem muito mais que estão acontecendo. Mas Jesus nos chama, meus irmãos, a nós termos discernimento. Mas também aqui, no capítulo 7, no versículo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos vão te medir a vós. Mas Jesus também fala para nós não temos o direito de julgar esses homens. Nós podemos julgar a profecia, não o profeta. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele estava falando para a igreja de Corinto, ele estava falando que colocou de um homem pedindo dinheiro pelo rádio em língua estranha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei que estava aí meu pai trabalhando, eu falei assim, troca de rádio aí, pedindo dinheiro em língua estranha. Mas Jesus fala que a gente não pode julgar os homens. Aleluia. Julgue a profecia, julgue aquilo que está sendo falado. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Mas você falou, irmão, de todos esses homens aí, que a gente até sabe de alguns
mas eu estou querendo, meus irmãos, passar para a igreja, que você e eu, nós não podemos julgar, não podemos condenar, porque aquele que tem poder para julgar é aquele mesmo que pode condenar. Nós podemos julgar a profecia, mas nós não podemos julgar o profeta. Aleluia! Deus nos deu o direito, meus irmãos, de julgar a profecia, mas as pessoas nós não podemos julgar, porque hoje, meus irmãos, pelo fato de nós até sabermos algo a mais, nós queremos julgar as pessoas. Nós julgamos um, julgamos outro, e até condenamos as pessoas. Esse vai para o inferno. Como até essa igreja que está sendo até colocada na Lava Jato, por lavagem de dinheiro, vão falar, mas essa igreja só tem pastores, que essa igreja, todo mundo, ninguém é crente. Não, irmãos, vamos devagar, porque Jesus nos manda julgar a profecia, não o profeta. Nós não temos o direito de julgar ninguém, nós não podemos julgar as pessoas. Tudo isso está acontecendo, e eu vou dizer, meus irmãos, uma coisa para os irmãos ainda: vai piorar ainda mais, porque à medida que se aproxima a volta de Jesus, vai piorar, e o nosso desejo vai ser julgar esses homens, vai ser dizer, vai para o inferno, vai ser dizer, tomara que ele sofra um acidente, vai ter vontade de fazer isso, mas não faça. Nós temos esse desejo, meus irmãos, e esse é o nosso grande defeito. Nós temos a facilidade de julgar as pessoas, nós temos a facilidade, qualquer coisa que acontece para a gente, parece que a gente julga. Tenha calma, não julgue, para que não sejais julgados. Nós julgamos, meus irmãos, nós estamos julgando, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, muitas das vezes essas coisas acontecendo, e pelo pouco discernimento que Deus nos dá, às vezes a gente tem o direito, se acha no direito de julgar, se acha no direito de condenar. Quando nós começamos a ver esses frutos acontecendo, essas coisas acontecendo na igreja, a gente sai murmurando, sai reclamando, mas não faça isso. Pelo contrário, ore por esses homens, ore para que Deus possa, meus irmãos, dar oportunidade ao arrependimento, mesmo que seja difícil. Quanto mais se conhece, a dificuldade do arrependimento é menor, mas Jesus nos traz a memória. Se prevenir não é só ver e falar, olha, essa mensagem ou essa é de Deus ou não é. Eles estão pregando o céu aqui na terra e parece que está tudo bem. Ô Senhor, esse homem vai para o céu, vai para o inferno, é um falso profeta. Não julgue o profeta, julgue a mensagem. Esse é o desejo, meus irmãos, que às vezes o inimigo ele pega lá e também quer pegar nós também. Fala, não, fala mesmo dele, é isso mesmo, fala mesmo, e fica instigando nós falarmos acerca daquele homem, daquela mulher, e fica instigando nós falarmos, meus irmãos, mas não caia nessa, porque Deus tem o melhor para nós. Quando Jesus, meus irmãos, ele fala que nós não devemos julgar o nosso próximo, não devemos julgar a ninguém, porque o melhor para nós, meus irmãos, não está aqui, está no céu. Naquele grande dia nós vamos ver aquilo que Deus nos preparou. Os nossos olhos não podem contemplar, os nossos olhos, meus irmãos, a nossa mente não pode entender, porque não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Mas saiba de uma coisa: o céu, a vitória do crente não está nessa terra. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe, quando Jesus, meus irmãos, abrir as portas e nós entrarmos nas mansões celestiais, no reino de Deus. Se apegue a isso. Se apegue que nós estamos vivendo nos últimos dias. Se apegue, meus irmãos, que os frutos estão crescendo aí, estão amadurecendo, nós estamos vendo, meus irmãos, qual é o final dessas coisas. O que está acontecendo, meus irmãos, é muito grave. O que está acontecendo, meus irmãos, é muito difícil. Mas você vai dizer, mas lá atrás também tinha, mas as proporções eram menores. E hoje, meus irmãos, é escândalo em cima de escândalo, é situação em cima de situações. É muitas coisas que estão escondidas, mas para Deus, meus irmãos, nada é escondido. Para Deus nada fica, meus irmãos, escondido. Nós vemos, meus irmãos, que muitas coisas são abafadas para poder de repente privar alguns, mas diante de Deus, meus irmãos, nada fica escondido. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, noção sim, e sabemos que coisas terríveis estão acontecendo. Desculpe falar assim para os irmãos, mas essa é a verdade. Você e eu, nós sabemos. Nós sabemos, meus irmãos, que quando fala de política, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, é difícil.
e um quer acobertar o outro. Não é assim, pastor? Um quer acobertar o outro, mas não faz isso não, porque se falasse e trazer isso a público, vai causar um escândalo. Mas aquilo que serve, aleluia, para o membro, serve para a mais alta posição eclesiástica da igreja. E aí, meus irmãos, nós olhamos para isso e queremos julgar, mas não julgue. Saiba que Deus está no controle. Saiba que Deus proporcionou nós vivermos esse tempo. Eu queria ter vivido, meus irmãos, há 50 anos atrás eu queria ter nascido, ter vivido, e hoje de repente até estar com 70, 80 anos. Damos força para nós, para podermos combater essas heresias que estão dentro da igreja, das igrejas, combater esses falsos profetas que estão mentindo para o povo, combater, meus irmãos, essas falácias, combater, meus irmãos, esses falsos ensinamentos, meus irmãos, essas falsas doutrinas que infelizmente algumas denominações têm entrado e se expandido. Aleluia! Mas Deus permitiu que nós vivêssemos nesse tempo para nós guardarmos a palavra, para nós sermos servos de Deus, para nós darmos frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Quando Deus fala, Jesus fala de frutos, Ele fala aquilo que vai vir depois. Mas qual é aquilo que está vindo depois da nossa vida? O que nós temos dado hoje? Nós partamos lá atrás, e o que está crescendo hoje? Jesus não traz uma reflexão, irmãos, porque tudo aquilo que vive uma vida de mentira é um falso profeta, está enganando, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Ninguém está enganando a Deus. Não se preocupe com o que está acontecendo. Deus está no controle. Deus sabia que isso aconteceria. Nós vemos lá em Deuteronômio 28 que a palavra de Deus vai se cumprir. Daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz. Deus dá a oportunidade para... É triste, meus irmãos, o coração chora de ver o povo, meus irmãos, muitas das vezes uma mensagem que nós estamos vendo que não tem nada de Deus. Nós olhamos e falamos, mas Jesus, e o povo está abraçando, está dando glória a Deus e aleluia, hinos cheios de heresias, meus irmãos, e o povo está levantando as mãos e glorificando a Deus. Mas você está vendo ali, e que o povo é enganado. O que Deus falou para o povo lá no Antigo Testamento? Porque o povo é enganado, porque não conhece, porque lhe falta conhecimento. Meu Deus, é verdade. Hoje é o dia, meus irmãos, de nós renovarmos o nosso conhecimento para com Deus. Hoje é o dia, meus irmãos, de nós entrarmos e nos humilharmos e falar, Senhor, eu preciso conhecer mais a Tua presença, eu preciso conhecer mais a Tua palavra, eu preciso do Senhor revele mais. Mas alguém vai dizer, mas lá antigamente tinha um movimento e o povo era batizado com o Espírito Santo. Deus não mudou, quem mudou foi o povo. Deus continua mesmo. Ele quer, meus irmãos, abençoar tudo e a todos. A tudo que eu digo é todas as denominações. Eu passo por frente de uma igreja que tem culto até 11 horas da noite. O povo está lá, mas as luzes estão apagadas. Tem um globo, umas luzes várias cores. O povo está lá em cima, lá tocando, o povo está lá. Mas aí aquele que vai na quarta não vai no domingo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, meus irmãos. Mas o que nós vemos é como o Evangelho tem sido pregado. Qual é a palavra que tem sido trazida, meus irmãos? Nós vemos que o bom advogado prega a lei e distorce a lei. Nós estamos vendo isso aí na nossa nação. Se fecha um escritório de advocacia para poder tratar. Eles não pregam, não vêm para trazer para o povo, para poder distorcer aquilo que é a palavra de Deus, para poder distorcer aquilo que o Senhor mandou nós fazer. Aí você diz, mas lá pode, por que aqui não pode? Mas lá os povos fazem, por que aqui não se faz? E nós ficamos nessa, meus irmãos, comparando, é lá, é aqui, olha os frutos. Mas lá também tem pessoas salvas, irmãos. Todos os lugares, Jesus, quando soar a trombeta, nós vamos ter muitas, meus irmãos, muitas surpresas. Muitas surpresas nós vamos ter. Cabelo longo, saia longa, nós sabemos, meus irmãos, que não é carteirinha para entrar no céu. Faz parte também da obediência para com Deus. Mas, meu Deus, Jesus hoje fala para nós: acautelai-vos dos falsos profetas.
Acautelados aqueles que vêm, meus irmãos, com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores, meus irmãos. Infelizmente, dentro das igrejas, meus irmãos, tem até maçons dentro das igrejas, meus irmãos, atuando no mais alta posição eclesiástica. Homens, meus irmãos, que são satanistas, que você pensa que é crente, mas não é crente. Ele está ali para poder, meus irmãos, deturpar aquilo que é do Senhor, e começa a entrar as heresias e os falsos ensinos. É esse o momento nosso, meus irmãos. É difícil mesmo. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Jesus está às portas. Não se engane, Jesus está às portas. Não se iluda. Nós estamos, meus irmãos, em clima de arrebatamento. Mas você vai dizer, mas Jesus não vai voltar tão cedo. E se Jesus voltar coletivamente? E se Jesus voltar individualmente? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a qualquer momento nós podemos partir, só nós individualmente, ou podemos partir coletivamente. Jesus, meus irmãos, nos chama hoje a nós nos acautelar, nos prevenir mais do que nunca, porque a tendência, meus irmãos, é ficar cada vez pior. Mas graças a Deus, meus irmãos, que ainda tem 7 mil que não se dobraram. Graças a Deus nós temos homens, meus irmãos, que se for possível morrer por amor a Cristo, vão morrer por amor a Cristo. Se for possível ser preso por amor a Jesus, vai ser preso por amor a Jesus. Se for possível, meus irmãos, ser esfolado vivo em praça pública, tem coragem de fazer isso. Tem coragem, meus irmãos. Por isso que Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, nos acautelar, nos prevenir acerca das situações que nós estamos vivendo. Seu serviço, você é mais crente, você é mais fiel. Mas para que ser crente desse jeito? Mas para que ser servo de Deus desse jeito? É o falso profeta lá que está ensinando para poder falar para você que não precisa de tudo isso, que não precisa orar tanto, que não precisa buscar a Deus tanto, que não precisa ler a Bíblia tanto assim, que não precisa ser crente assim. Não, eu posso ser crente, mas eu posso fazer isso. Eu posso ser crente, mas eu posso ir numa balada gospel. Até isso nós temos. Eu sou crente, mas eu posso fazer uma tatuagem. Se soubesse o mal que isso faz, que se soubesse a origem de onde vem isso, meus irmãos, jamais faria. Eu até fiz um vídeo de 1h05 sobre a tatuagem, os perigos da tatuagem. Fiz em 2 partes. Se os irmãos quiserem, pode olhar. Os irmãos vão saber, meus irmãos, o quão terrível é. Mas se a pessoa fez lá no mundo e de repente veio para a igreja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas de repente está na igreja e faz, sabendo aquilo que está errado, meus irmãos. Não sabe. E eu ouvi pastores falando, não, mas no Antigo Testamento Moisés estava falando sobre marca e Levítico, não estava falando sobre tatuagem. E eu vi vários, eu pensei, nossa, vai pegar vários pastores e vai estar falando contra, né? Não, meus irmãos, estão falando a favor, falando que pode mesmo. Não, pode fazer, porque no Antigo Testamento fala marca, não fala tatuagem. Mas marca e tatuagem é a mesma coisa. Vai no dicionário, meus irmãos, e procura o que é tatuagem, vai estar lá marca. Se você ver qual foi a origem da palavra tatuagem, foi em 1800, por um capitão de um navio, que ele instituiu a palavra tatuagem. Mas marca e tatuagem é a mesma coisa. Mas aí o povo acredita, fala, não tem nada a ver, o pastor falou que não tem problema nenhum. Qual é a origem? Origem pagã. Tudo tem uma origem pagã. Isso é uma origem pagã. Meus irmãos, a origem não muda, os desenhos mudam, mas a origem não muda, o significado não muda. Isso é só uma das coisas que estão acontecendo. Pode fazer, não tem problema. A igreja agora assumindo, fala, não, pode ter, não tem problema não. A pessoa pode decidir por si mesma. Daqui a pouco, meus irmãos, infelizmente, a nossa nação, eles aprovaram o aborto até 3 meses. Aleluia. Agora eu pergunto para os irmãos, será que quando isso não vai entrar dentro da igreja? Aleluia. Quando é aprovado pela nação, meus irmãos, para dentro da igreja não demora muito. Porque antigamente, meus irmãos, um casal de homossexual, ele ia fazer um exame e tivesse que se despir, e eles vissem, não pegava, não contratava. Mas isso foi aceito pela sociedade, vai entrando. E hoje nós vemos, meus irmãos, o apoio que a sociedade tem para isso. E eu vou dizer para os irmãos, o meu pastor, meu antigo pastor falou em 2002, falou, se vocês estão falando isso aí, vai ter uma hora que vão começar a crer que nós fazemos casamento gay dentro da igreja. E se não fizer, vai ser preso. A gente não está longe disso não, irmãos. Já está entrando, daqui a pouco vão começar a dizer também que o aborto é de Deus. Estou errado, pastor? Vão começar a dizer que o aborto é de Deus.
E não vai ser quem está lá fora, não, vai ser quem está dentro. Vai falar, não, até 3 meses não é uma vida. Claro que é uma vida. Você não teve uma vez já na sua vida, na sua existência, 3 meses? Quando você foi concebido, você não teve uma semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Então já é uma vida. Mas para expandir na igreja, meus irmãos, não vai demorar muito. Eu digo para os irmãos, e todos nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir. Os escândalos vêm, mas há de quem vier os escândalos. Eu não queria estar na pele desses homens. Eu não queria estar na pele desses homens que profetizam. Eu faço a minha, você faz a sua. Porque tem muitos que não se dobraram. Não se dobre. Não se dobre mediante essas situações. Não se dobre, meus irmãos, sabendo que tudo isso está acontecendo. Mas eu tenho um colega de faculdade que ele é de tal lugar, e de repente até na Assembleia de Deus, que ele faz que não pode. Que eu posso ser assim, que eu posso fazer assim. Mas eu sou servo de Deus. E esses frutos uma hora vai amadurecer e a gente vai ver que gosto tem. Que gosto que tem esses frutos. Vai alimentar a nossa vida ou não? Então hoje, meus irmãos, o meu tempo já está acabando. Deus nos traz, meus irmãos, a nos prevenir acerca daquilo que está acontecendo. Nós não estamos vivendo um conto de fadas, nós não estamos vivendo um filme. Nós estamos vivendo uma coisa que não é surreal, é real, que sempre aconteceu. Não, irmãos, nunca foi desse jeito. A sociedade nunca foi desse jeito. Sempre teve morte, teve genocídio, meus irmãos, em 1940. Nós sabemos que teve, sempre teve perseguição, teve. Mas as proporções que nós estamos vivendo agora, nunca houve na igreja. Nunca houve, meus irmãos, na humanidade. Se você tem dúvida, busque a história e pegue lá desde Gênesis a Apocalipse. Pega a história dos outros profetas. Pega a história da igreja, meus irmãos, contemporânea. Pega a história, meus irmãos, dos 400 anos que Jesus, que Deus não falou com. Você vai ver que jamais houve isso. Situações sempre aconteceram. O homem sempre foi mal, mas desse jeito, nunca. Nós estamos vivendo os últimos dias. É necessário que nós venhamos nos acautelar, nos prevenir. É necessário, meus irmãos, que nós vigiemos e saibamos que Jesus está às portas. É necessário que tudo isso aconteça, porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: tempos trabalhosos, acautelai dos falsos profetas. Nós temos que a besta, nós temos a besta e o falso profeta. O Senhor sempre falou sobre isso, dos falsos enganadores. E não pensa que eles conhecem pouco de Bíblia, não, viu, irmãos? Ele conhece muito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, quando ele estava lá no monte, 40 dias no deserto, o inimigo foi lá falar alguma coisa que não estava na palavra. Não, tudo estava na palavra. Mas o que ele fez? Ele distorceu a palavra. Ele usou a própria palavra de Deus para poder enganar Jesus. E o que será de nós? Se o próprio Jesus foi tentado, imagine nós, meus irmãos, estamos sendo tentados a deixar essa fé genuína, a deixar essa fé que edifica. Tudo isso era para acontecer. E o Senhor diz para nós que Ele proporcionou este momento para nós vivermos nessa terra. É porque Ele sabe, é porque Ele conta conosco. Irmãos, com licença do pastor, eu posso fazer uma oração, pastor? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Glória ao teu nome, Jesus. Olhe pelas igrejas, olhe por você, olhe pela sua família. E que o Senhor Jesus nos ajude. Vamos orar. Senhor Jesus, aleluia, nessa noite, Pai, nós sabemos que o negócio não está de brincadeira lá fora. Nós sabemos, meu Deus, que as coisas estão acontecendo, as dificuldades estão acontecendo, meu Pai. Nós sabemos que os falsos profetas, meu Deus, têm se multiplicado, meu Deus, nessa terra, Senhor. Mas nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, nos dá força, aleluia, nos dá discernimento, Pai. Nós não sabemos que nós não temos condições de julgar, nós não podemos julgar, mas nós podemos julgar a profecia, não o profeta, Deus. Nos ajuda a ficar firmes na Tua palavra, firmes na Tua presença, meu Pai, e que nós não venhamos ser iludidos e nem enganados por nenhum falso profeta, Pai. Nos ajude, meu Deus, nessa noite a guardarmos a Sua palavra com amor, com desejo de praticar cada dia mais, e que nós não venhamos ser
enganados. Aleluia, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a oportunidade em nome de Jesus.